Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui então o nosso Conexão Físio Podcast, o terceiro episódio hoje. Quero deixar um agradecimento aqui aos nossos apoiadores, a MG World Suplementos e a Academia Biofit Club. Muito obrigado a todos vocês. E hoje, no nosso terceiro episódio, contamos aqui com a participação da nossa querida amiga doutora Fernanda, nutróloga. Fernanda, se apresente a eles, a palavra é sua. Obrigada, Kennedy. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou médica, sou formada desde 2011 pela Faculdade de Medicina de Catanduva, interior de São Paulo. Eu sou natural de Lins, interior de São Paulo também. E em 2013 eu ingressei na Faculdade de Medicina de Marília para fazer residência em anestesiologia. Foram 4 anos de residência, né? Tenho título de especialista. E nessa época eu já corria, a vontade de fazer nutrologia, ela já permeava a minha cabeça, porque eu já tive alguns períodos ali de overtraining, e a alimentação junto com falta de sono, né, com algumas intolerâncias alimentares, sempre me puxavam para entender melhor o conhecimento do meu organismo, né, para eu poder cada vez performar mais. Só que naquela época ainda se falava só em pós-graduação, que era na Abram, né? E ainda era cara, eu não tinha como, então eu tinha que trabalhar. Eu só consegui assim, entrar numa pós-graduação, estudar nutrologia em 2020, com uma prévia de medicina ayurvédica em 2019, antes da pandemia, que foi um momento ali que eu consegui enxergar o ser humano de uma forma mais profunda. A medicina oriental, ela traz essa visão mais completa dos processos, né, metabólicos, de doença. Então, isso ali abriu uma forma de olhar o ser humano que complementou muito com o que eu estou fazendo hoje, né? Então, só que eu ainda achei difícil de introduzir uma medicina, um tratamento de medicina oriental numa sociedade tão, né, tão ocidental, né? Assim, aí isso me desanimou um pouquinho na época. Cultural mesmo, cultural, né? Exatamente. Ia cultural. ser assim, grande choque cultural ali, digamos. É possível, tanto que tem médicos que atuam na medicina ayurvédica de uma forma muito linda, muito mais assim, com o estilo de vida que eu tenho, com a forma, né, de ver o mundo, assim, eu acho que eu teria dificuldade. Então, eu utilizei todo esse conhecimento para abranger uma outra área, né? Assim, complementar, na verdade. Então, a nutrologia veio ali em 2020, eu terminei agora em 2022, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi uma formação muito boa, muito legal. E ainda hoje estou estudando, estou fazendo pós-graduação em medicina esportiva. Oh, que legal. Para agregar mais ainda, né? Que sim, são 2 assuntos duas áreas que se complementam muito. Com certeza. Com então, certeza. Nesse momento, essa é a minha atuação profissional, né? Eu sou anestesista e atendo também nutrologia. Legal. Um foco muito em esportiva, que a maioria do meu público que procura Atleta. Legal. Que bacana, doutora. E assim, para quem não sabe, a doutora Fernanda, ela é atleta também, certo? Sim. Triatlo, não é, doutora? Exatamente. Então, assim, conta aqui pra gente aqui um pouco da sua história. Como que você foi parar no esporte? E eu acho que é o que é mais, assim, legal disso tudo, né? Como que o esporte transformou sua vida também. Bom, Kennedy, eu venho de uma família que já tem hábitos esportivos, né? Meu pai é muito ativo, atleta, sempre foi assim, então acompanhei ele, eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, que são 2 anos mais novos, e eles também muito ativos. A gente sempre teve uma infância, assim, com muito estímulo ao esporte. Então, eu treinei natação até 17 anos, competitiva.
Depois eu parei para estudar, fui fazer intercâmbio, estudei, entrei na faculdade. Na faculdade ali nadei também, mas a corrida sempre teve um lugarzinho, enquanto lá Especial. 1990 e bolinha ali, enquanto treinava natação, eu já saía para correr, eu já tinha um diferencial ali, né, eu queria mais. Então, aí a hora que eu entendi que a corrida de rua tinha um espaço ali para começar a competir, eu entrei. Então, isso aí, vamos colocar aí 2013. Olha. Que eu, assim, 2010 foi a minha primeira competição de rua, que eu falei assim, nossa, que legal, dá para ganhar troféu aqui, né? Então eu vou. E ali de 2010, 2011, depois entrei na residência, ainda estava correndo. O esporte abre muitas portas, né? Porque uma pessoa que é dedicada no esporte, ela também tem disciplina em outras áreas. Ah, com certeza. Não, assim, você não consegue, né, desvincular. Então, eu acho que isso foi agregando valor também à minha pessoa. Então, da corrida, eu só corri. Eu falo assim, só corri, mas assim, meia maratona, de 2010 praticamente até 2018, até onde eu tive uma lesão do tendão no calcâneo. Sim. Pós-maratona. E aí eu falei assim, eu vou voltar para minha base, né? Vou voltar a nadar. Comprei uma bicicleta, porque eu não podia correr. Então, falei assim, por que não entrar num triatlon que era um grande sonho, né? Eu sou da época de Fernanda Keller. Nossa, grandes nomes, então, né? Grandes nomes. Então, e ela era a referência, né? Eu lembro, eu tenho uma passagem que eu fui fazer intercâmbio em Indiana, nos Estados Unidos, e naquela época eu tive uma fratura de estresse lá, eu tinha 17 anos, nas tíbias, porque eu fiz a estação da natação, nadei 3 meses sem impacto. Aí, na época, eu falei assim, agora eu vou pro cross country. As meninas lá que né, eram colegas ali de sala falaram assim, a hora que você vai pro cross country, você vai lesionar, porque a gente fica ali muito intensa, 3 meses, né, só nadando. Eu achei estranho aquilo, né? A gente é uma cultura totalmente diferente. Eu falei, não, mas eu vou correr. Comecei a correr 1 mês e meio, eu tive fratura de estresse nas 2 tíbias. Nossa. Né? Então, ali eu já peguei uma bicicleta, da época, aquelas Caloi 10. Nossa e fui pedalar na estrada. Né? E tive um acidente lá, nos Estados Unidos, com 17, 18 anos. Nossa. Que foi entre 99 a 2000. E ali foi meu primeiro gostinho do triatlon. Falei, cara, que legal. Eu tinha me inscrito numa prova de triatlon, sem saber absolutamente nada. Eu ia nadar, nem sabia de roupa de borracha. Isso aqui é um mundo à parte. E depois ali, só em 2018, né, que eu consegui colocar esse sonho em prática. Então, dali para frente, até entrar a pandemia, até eu engravidar, que foi em finalzinho de 2020. Então, assim, eu tive uma ascensão muito rápida no esporte, no triatlon, né? Porque, né, só juntou o que eu já sabia fazer. Sim. E é só a bike que eu precisei dar uma relembrada, porque eu já tinha uma base de bike, o quê? De rua. Sim. Pedalar, da escola para o clube, do clube para casa. Né? Então, assim, foi muito intenso. E exige muita organização e disciplina para conseguir dar conta de tudo, né? De trabalho e de 3 modalidades. Mas, assim, algo que me completou. Falei assim, se a corrida já tinha um apelo muito forte, né? De disciplina, o triatlon, então, foi só para amarrar e falar assim, é aqui que eu quero ficar. Que legal, que legal. Então, assim, a gente vê o quanto o esporte, ele ajuda a gente em vários âmbitos da vida mesmo. Sim. Melhora tudo, praticamente. Porque você não consegue performar bem se você não tiver, pelo menos, um certo nível de organização, certo? Porque você precisa treinar. Se você não treinar, você não vai performar bem, lógico. E aí vai aumentar ainda mais as chances de você ter uma lesão também. Sim, certo? Com certeza. E... assim, Fernanda, dentro disso tudo, o que você considera como um dos maiores desafios para quem pratica triatlon? Seria treino, alimentação, rotina, tudo isso, tudo é um combo assim que
a pessoa realmente precisa se dedicar muito, assim? Kennedy, eu acho que assim, primeiro, né, quando a gente trata de atleta amador, Sim. principal dificuldade se chama trabalho. Nossa, sim, eu que o diga, conciliar. Não, assim, a gente tem uma frase, né, que é, nossa, o trabalho está atrapalhando meus treinos. Eu sou um que usa muito essa frase. Exatamente. Assim, eu acho que o mais impacta na vida de um triatleta, eu acho que todo atleta que quer um pouquinho mais de performance, assim, não tem isso como fonte de renda, Sim. o trabalho realmente é ali, porque a maior parte do tempo a gente trabalha e a gente treina nas folgas. Como a gente treina nas folgas, a gente não tem folga. Sim. Então, a gente está sempre cansado. A gente não né? descansa. Não descansa, né? Então, assim, final de semana é dia de fazer longo. Assim, amanhã eu vou pedalar 120 quilômetros, né? Tranquilo, 120 quilômetros. Então, assim, agora hoje eu tenho o diferencial que eu sou mãe. Nossa. Então, aí que o descanso não fecha mesmo. Né? Então, assim, primeiro, trabalho. Segundo, alimentação. Né? Principalmente porque o atleta acha que ele sempre tem que comer pouco. Comer pouco porque não pode engordar, porque quer ficar leve. E isso, principalmente, assim, é corredor e triatleta, quer ficar leve e aí não come. Então, tem deficiência de carboidrato e isso, cronicamente, desenvolve a síndrome de deficiência de energia relativa do atleta, né? Que antes se falava muito em síndrome de overtraining, hoje a gente já consegue nomear de formas que você antecede esse estado de síndrome de overtraining, que é o fechamento final, né? Então, você tem a deficiência de energia relativa no atleta, que é baseado principalmente no tanto que você consome de caloria no dia, menos o que você gasta no treino e menos termogênese dos alimentos também. Nisso tem que sobrar um tanto de caloria quilo dia. Se você tiver aquele 40, de 35 a 40 quilocalorias por quilo dia, né, você tem assim, o seu estoque de energia abastecido. Caso contrário, você tende a entrar em fadiga. Nossa. Né? Então, a alimentação então, assim, impacta demais. Principalmente em atletas que estão começando, é muito comum essa transição mesmo de corredores para triatlon, de ciclistas para triatlon um pouco menos, mas do corredor, porque daí o corredor começa a nadar para dar uma regenerada nos músculos por causa da corrida. Sim. Ou então começa a pedalar também para complementar a corrida, quando vê, já está fazendo os triatlon, né? ali. Quer ir para o triatlon, porém as horas de treinamento são maiores. E aí começa a faltar alimento porque não sabem que horas comer. Hoje eu vou fazer dois treinos, um de corrida e um de natação. Vou ficar ali num total de 2 horas em atividade. Nossa. Num dia de semana comum. Nossa. Entendeu? Então, assim, Muita o que vai comer? É muita coisa. É muita coisa, né? Então, é isso. É trabalho, alimentação e descanso. Nossa. Então, esse é um desafio, fora a organização, né? Sim, assim, claro. Por exemplo, hoje, na minha realidade de mãe e atleta e profissional, o que eu comecei a fazer para eu conseguir treinar? Eu acordo hoje ali, pelo menos às 4h50 da manhã, né? 4h30, para eu poder treinar antes de começar o meu dia, antes da minha neném acordar, para eu poder dar conta porque se eu falasse, não, vou deixar para depois, não dá depois. Né? Porque ainda tem um marido que é atleta também, Sim. E assim, aí a gente tem que dividir. Não, porque se eu não treinei agora, você vai treinar, e aí a gente reveza. Então, assim, é toda uma logística. Tem que estar ali tudo organizadinho. Não importa, eu tô cansada, mas se você não fizer agora, eu não vou fazer. Sim, né? verdade. Porque eu acho que essa é a disciplina de muitas pessoas que querem uma mudança de vida, de corpo, de que não tem. Sim. Porque, assim, é muito fácil, é muito seduzido, né? Pelas próprias vontades. Claro. Então, não consegue sustentar um sofrimento, né? Por um tipo de escolha. Olha, e isso encaixa muito bem com a frase que a Ana, que veio aqui no episódio passado, falou no finalzinho dele. Ela falou assim,
não confunda prazer com felicidade. Entendeu? Prazer é momentâneo. Felicidade é algo muito mais duradouro. Então, Sim. muitas vezes a gente domar aquela vontade imediata de fazer algo em prol de um objetivo maior, que eu acho que é isso que o esporte ajuda muito também. Aliás, uma das coisas que ele ajuda muito é algo que, a princípio, pode te trazer um certo sofrimento, mas a longo prazo pode te trazer resultados muito melhores. Muito Com melhores. certeza. Nossa, eu aprendi isso muito cedo. Porque eu sempre fui para uma prova com o seguinte pensamento, né? O objetivo nunca foi ganhar. Certo. Tá? Eu acho que a vitória é consequência de tudo que você plantou no seu caminho. Então, às vezes, eu mudava de técnico e falava assim, não, eu vou apostar nessa metodologia de treinamento aqui, eu vou fazer ipsis literis, assim, exatamente como o cara mandou. Porque se der errado lá na prova, eu vou ter simplesmente a tranquilidade de dizer, assim, não, eu fiz realmente toda a minha parte. Sim. Né? O que se deu errado foi algum erro na metodologia. Sim. Né? Porque eu gosto muito da construção do treinamento. Eu acho que eu gosto mais de treinar do que propriamente competir. Porque eu não sei se deve ser sadomasoquismo, mas assim, eu gosto daquele sofrimento, assim, falar assim, não, eu tô ali me doando. Aquela sensação de estar fazendo o máximo, né? De estar fazendo o máximo, né? Se a gente precisa... Nem, por exemplo, hoje eu acordei cansada. Hoje eu falo assim, nossa, 5 horas da manhã, se eu não correr agora não vai dar, porque daí meu marido tem que correr também. E aí eu saí para correr, eu falei assim, eu gostaria que as pessoas que às vezes olham e invejam ou desejam a minha performance ou a performance de algum colega que fala assim, nossa, porque a pessoa é boa, eu queria ser assim também. Eu gostaria que visse nesses momentos o tanto que é duro a gente sustentar um padrão de treinamento. Com certeza, né? com Porque certeza. é difícil. Assim. A rotina exige muito da gente, né? A rotina. Exige. Desenvolver rotina, organizar a agenda, é um negócio muito complexo. Aliás, eu creio que é algo complexo quando a gente está muito desorganizado, mas à medida que você vai estruturando melhor isso aí, a coisa vai ficando um pouco mais fluida, mais natural para você ter no seu dia a dia. Para realizar, né? Então, assim, tanto para treino quanto para dieta, né? Quanto para objetivos, para metas, né? Assim, a gente precisa organizar para obter, assim, para aquilo ficar medular, né? Entre Verdade. aspas, assim, é a insistência que te deixa alinhado, né? O sucesso é algo extremamente treinável. Sim, com certeza. Pronto. Eu acho que o que difere mesmo é o que vai aqui dentro, né? Sim. De como que você maneja, porque a gente vê pessoas extremamente fortes, preparadas, só que na hora de uma prova não consegue performar. Fica nervoso, aquela ansiedade toma conta dela e ela perde... Ou então mesmo não consegue driblar alguma intercorrência no meio de uma prova. Desestabiliza, né? Então, eu acho que isso é uma forma de ver, de se organizar, que... eu falo assim, precisa ter a parte externa, mas a parte interna, ela faz o diferencial. Nossa. Né? Então, assim, uma performance é construída é multifatorial, né? Treino, tem todas essas partes que a gente consegue controlar. Sim. Né? Agora, a parte interna aí que eu acho que é o especial de cada um. Nossa. E assim, você falou da questão da alimentação. Alimentar bem para treinar bem é algo muito difícil também. Exige disciplina, organização e exige uma orientação também. E uma dúvida que eu tenho muito e que eu creio que muita gente deve ter também é a dieta de um triatleta gira em torno de quantas 1000 calorias dia? Como que funciona mais ou menos isso?
É tudo muito individualizado, né? Porque tem que levar em consideração a taxa metabólica basal, né? Ou a de repouso, que a gente consegue via calorimetria indireta, por exemplo. A minha é uma, a sua, que é homem, né? Que tem mais músculo, é outra. Leva em consideração o tanto de horas, né? E também o tanto qual é o seu objetivo no período. Porque, por exemplo, tá num período de base, né? Quer perder um pouco de peso, pode ajustar ali para conseguir perder um pouquinho né? Um pouquinho de peso. Então, depende, pode ser, enquanto para mim pode ser de 2.500 calorias, para um homem de 70 quilos que treina ali 3 horas, pode gerar em torno de 5.000. Nossa. Muito difícil bater essa meta, muito difícil. Né? Então, e outra coisa assim, muito importante, que se eu bato na tecla com meus pacientes em consultório, que é o consumo inteligente e calculado de carboidrato. Porque, como eu já tinha falado antes, eles sempre acham que tem que comer pouco, tem que comer menos carboidrato. E o nosso corpo, a nossa máquina exige, né? Assim, hoje sabe que o carboidrato é um recurso que melhora a performance. Sim. Então, quando ele é periodizado de acordo com o momento do treinamento do atleta, ele tem que ser bem empregado, saber calcular, inclusive, pré-treino, intratreino, pós-treino, né, para conseguir, principalmente, recuperar músculo. Sim. Essa é a ideia, né? Não é só dar energia, não é qualquer tipo de carboidrato também, porque às vezes a pessoa fala, não, eu treino demais, então eu posso comer o que eu quiser. Eu posso comer sorvete no fim de semana, doce, porque, sei lá, eu chuta o balde. 5 horas, exatamente, chuta o balde. E não é bem assim, né? Então, toda a atenção com a dieta, ela ela impacta muito uma performance, né? Eu leio muito sobre isso, porque os pacientes que vêm me procurar, eles também vêm com essa dúvida, Eu né? imagino. O que comer e o quanto comer. E assim, os problemas gastrointestinais que uma má alimentação tem. Nossa. Não só no desconforto mesmo que dá, né? De estufamento, às vezes diarreia, mas também na absorção de nutrientes. Olha. Né? Então, assim, a gente sabe que ferro, vitamina D, vitamina B12, que são as principais ali envolvidas de uma forma bem, bem rasa, tá, gente? Não falo que é só isso. Mas, assim, que são absorvidas no intestino delgado, assim, o intestino doente não consegue absorver. Então, assim, não consegue absorver nem macronutrientes, nem micronutrientes. Então, isso impacta demais. Então, Fernanda, sobre essa questão da saúde intestinal e da própria alimentação, eu que pratico jiu-jitsu há um certo tempo já, né? Eu lembro muito bem de ver alguns vídeos, se eu não me engano, tem até um livro, né? Da própria família Gracie falando do estilo de, tipo assim, dieta deles, né? Que é algo que eu acho muito bacana, muito top, porque desde lá de trás eles já veem, né? A importância de uma boa alimentação, né? Lá para sua performance e para o seu desenvolvimento físico também. Então, hoje tem muito estudo nesse tema sobre dieta, né? Porque tem dieta cetogênica, low carb, jejum intermitente, vegetariana, vegana, high carb. Então, qual é o melhor para o paciente, para o atleta, né? E qual vai render mais? Sim. Assim, diante de tudo um pouco, né, que eu já estudo e tenho conhecimento, eu vejo que o manejo dos nutrientes e o efeito que esse manejo tem na flora intestinal é muito importante, é sensível, quer dizer assim, realmente tem efeito, e ficar mudando muito de dieta também altera a flora intestinal, né? Então, assim, eu vou sair de uma dieta
muito rica em proteína, pobre em carboidrato, aí depois, perto da competição, entra com muito carboidrato, isso aí também muda a flora intestinal e Olha pode só. dar alteração e assim, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente come e o que o nosso corpo faz com isso, Sim. né? Acho que essa é a E chave, como ele processa né? isso, Como ele né? processa, porque não adianta você ter os melhores alimentos orgânicos, tudo calculado, se você tem um intestino ruim que não absorve, Sim. né? Então, é muito delicada essa parte, por isso que tem que ter um acompanhamento, né? O nutricionista um profissional capacitado, principalmente o que é especializado em esporte, Sim. né? Ele consegue fazer uma estratificação de dieta bem organizada, porém eu percebo que o fato de não fazer esses esportes de endurance, não ter muito conhecimento, Sim. às vezes deixa o profissional ali sem saber a realidade do atleta. Perfeito, perfeito. Eu acho que é o que mais impacta. Sim, eu acho que assim, agora só para, né, fazer, digamos assim, um link lá com isso, eu vejo a importância do profissional treinar também, né, Fernanda? Faz diferença. É lógico que eu não preciso treinar todos os esportes para Sim. saber a necessidade. Por exemplo, luta, eu posso ter pouco conhecimento, ou então mesmo Sim. um fisiculturismo, né? Aham. Eu não tenho mão para saber ali aquele detalhe que não tem em livro, que não tem em aula, em nada. Então, o fato, lógico que eu posso tratar, mas se eu fizesse esse tipo de esporte seria muito mais fácil, Sim. né? Então, o fato de também ser uma praticante me ajuda muito em entender a realidade do atleta, o que ele está passando, o que ele vai passar em uma prova muito longa, né? O que pode faltar, então eu consigo ajudar. Né? Então, aí o manejo todo dessa dieta que eu assim, que as pessoas vêm me procurar para isso, né? Para ver se eles estão habilitados a praticar a atividade, se está com alguma deficiência nutricional e ajudar a organizar, principalmente essa parte intratreino, porque tem muita dúvida. Por exemplo, eu sei que tem profissionais da saúde que ainda não sabem o que é um gel de carboidrato. Perfeito. A gente chegou em um ponto que eu estava esperando. Fernando, o que é aquele gel? Certo? Até, assim, eu fico muito curioso também, certo? Porque eu tenho alguns pacientes que são corredores, ciclistas, que são triatletas também, certo? Independente lá do nível, amador ou até profissional. Sim. E eles vivem falando para mim sobre esse gel e tudo, e eu tenho muita curiosidade. O que é esse gel? Sim. Bom, esse gel nada mais é do que uma solução de carboidrato de rápida absorção, que é para ser usada durante o intratreino, assim, enquanto você está em atividade, né? Hoje os estudos mostram que, assim, atividades que até 45 minutos a 1 hora, né? Mesmo que for em alta intensidade, você não precisa estar ingerindo nada. A sua reserva de glicogênio muscular e hepático dá conta, tá? Exercício aeróbico de alta intensidade, né? Passou ali de 1 hora, o seu corpo já vai começar a ter necessidade. Então, assim, até 1 hora e meia, mas se você for fazer uma atividade de 3 horas, o que você vai fazer, né? Sim. Se você não tiver treinando em baixa intensidade, que daí, assim, é tão amplo esse assunto, tá? Mas, assim, via de regra, atividades de baixa a moderada intensidade, assim, por exemplo, em Z1, Z2, que a gente chama, que é uma atividade que você consegue, exemplo, correr e conversar poucas palavras. Entendi. Tá? É quase uma moderada intensidade. Ali você está queimando mais gordura. Então, você consegue levar sem déficit na sua performance até mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Quanto mais treinado você está, você economiza mais o seu glicogênio muscular, então você sustenta. Passou disso, você vai precisar começar a ingerir algo. Né? E aí entra o gel de carboidrato. Olha. Né? Para suporte nutricional. E os carboidratos que estão naquele gelzinho ali, a ideia é ser rapidamente absorvível, porque você vai estar precisando ali na sua demanda, né, durante o exercício.
Então, ele é calculado de acordo com a intensidade, da intensidade, com a duração. Durante o exercício, você não tem pico de insulina, porque essa é uma questão que muitas muitos atletas acabam tendo medo de suplementar com o gel, porque fala assim, não, eu vou ficar diabético, pré-diabético, eu vou ficar tomando esse gelzinho, porque é como se você estivesse comendo um doce. Sim. Né? Que é açúcar dali, assim, é maltodestrose com frutose, assim, é um açúcar rápido, que não deve ser usado em jejum. Entendi. Né? E assim, ou em jejum, então, muito antes da atividade, você fala assim, vou correr daqui 40 minutos. Ele não é legal para você tomar antes. Né? Aí a gente poderia tomar uma palatinose, que a palatinose também é um açúcar, porém ela tem um pico de absorção muito mais lenta do que uma malto. Entendeu? Então, a partir do momento que o atleta tem esse conhecimento, ele consegue já ir manejando a sua alimentação intra-treino. Então, durante o treinamento intenso, a gente não tem pico de insulina. Esse gel é absorvido e já é utilizado, absorvido no intestino. Né? Então, aí tem a formulação de porcentagem de carboidrato, assim, por exemplo, tanto de malto quanto frutose, se é só destrose. Já tem estudo falando quais as porcentagens são mais eficientes para você não saturar o seu intestino, não saturar os receptores intestinais de glicose. Né? Por isso que tem que ter mais 2 tipos. Assim, é muito legal essa ciência, eu adoro. E então, tendo esse conhecimento, o atleta vai conseguir suplementar e não faltar. Né? Calcular por quilo também tem outra coisa. E a partir de 1 hora... é calculado 60 gramas por quilo de carboidrato por hora, até 90, 120 é difícil, então tem que ser treinado. Né? O atleta tem que também já estar consumindo carboidrato antes. Então, assim, é muito complexo para a gente falar só, assim, daria mais de 1 hora desse assunto. Mas o que é legal de tudo isso é que o seu consumo antes do treino é um tipo de carboidrato, durante o treino é outro e o pós-treino também é outro. Né? Então, o carboidrato, quando é consumido no pós-treino, a função dele é realmente aumentar. Aí tem pico de insulina, porque a insulina é um hormônio anabólico. Então, ela precisa captar a glicose para restaurar o glicogênio muscular. Então, por isso que é tão importante comer o carboidrato com um pouquinho de proteína e depois, né, fazer uma alimentação mais calculada naquilo que você gastou, no que você também quer restaurar. Então, é uma matemática. Realmente, a nutrição de um atleta de alta performance, de exercício de longa duração. Né? Sim. Porque o desgaste é muito grande. Eu imagino. Então, assim, a pessoa achar que, eu vou então treinar e eu vou correr por 1h30. Então, ela não necessita usar o gel. Agora, se ela for, por exemplo, eu vou fazer hoje eu vou então pedalar 120 quilômetros, igual você vai, né? Amanhã. Aí, nesse caso, caberia usar o gel quando der ali mais ou menos 1h15, 1h30 que você está pedalando ou não? Então, assim, Kennedy, por exemplo, né, eu vou usar o exemplo de um corredor iniciante, tá? Que tá ali, que começa a correr, vai fazer os seus longões no final de semana, não tem noção do que vai precisar tomar, do que vai precisar suplementar. Então, você tem ali 1 hora de treino, você vai tomar o seu café da manhã, às 7, às 8 horas você vai correr, não precisa tomar nada, tá? Agora, você tem um treino de uma corrida de 1h30. Então, ali, por volta de 40 minutos, você pode tomar o seu primeiro gel. Depois de 20 a meia hora, você toma o seu segundo gel, acabou a sua corrida. Tá? Isso vai sendo também treinado. O que a literatura fala? Cerca de 60 gramas de carboidrato, média, a partir da primeira hora, né? E isso por hora. Ou então, 1 grama de carboidrato quilo-hora, né? Até 120 gramas quilo-hora. É muita coisa. Né? Um atleta
mediano ali, de assim, uma performance não tão alta, mas normal. Dificilmente chegará a um 90. Olha. Né? Tem que treinar, porque causa desconforto gástrico, né? Chega um momento É muita ali, comida também, né? Se for muita para pensar. comida, é muita comida. Por isso que, assim, mesmo os géis sendo de fácil absorção, eles começam, assim, a dar empachamento, Sim. né? Você, assim, chega uma hora que você não consegue mais ingerir. Isso é muito comum nas provas de triatlon, porque a gente sai da natação, depois passa, assim, um 70.3, né? Que é 1.900 metros de natação, você gasta ali meia hora. Aí, depois você sai para pedalar 90. E depois corre 21. Aí, você, assim, o grosso da sua alimentação tem que estar nesses 90 quilômetros, né? E eu, por exemplo, eu mesclo com gel, com castanha, com uma bananinha, assim, tudo para atender, fora o isotônico nas garrafinhas, para dar a minha conta ali do que eu consigo ingerir. Eu particularmente custo a chegar a passar de 60, por isso que eu falei assim, é muito particular, é individual, né? O que é bom para mim pode ser não dar certo para você, pode não dar certo para outra pessoa. Então a gente trabalha com a quantidade mínima e vai acrescentando. Falou, o que os estudos dizem? Que quando a gente aumenta a quantidade de carboidrato entre 90 a 120, tem uma maior performance. 120 é muito, assim, o ideal seria mais ou menos 90. Olha. Agora, como que a gente vai ingerir isso? E depois na corrida você consegue ingerir os géis, que você já vai ficar com a barriga muito estufada. Outra coisa que interfere é a qualidade do gel, o tipo de carboidrato que está nesse gel. Tem gente que erra na conduta, coloca palatinose no meio do intratreino ali. Tem os géis de palatinose, assim, não rola, porque ele demora para absorver, então na somatória vai saturando o seu sistema gastrointestinal e aí depois você não consegue ingerir quase nem água. O tanto que é sério esse processo de treinamento do que você vai ingerir. Os géis são ótimos, né? É uma ferramenta muito bom para os corredores, principalmente, porque é difícil você comer, né, em corrida rápida. Se vamos colocar aí meia maratona, prova de 10 km não precisa basicamente de nada. É só, por exemplo, você numa corrida ali de 45 minutos, 50 minutos, você está em alta intensidade. Só o fato de você bochechar um líquido com glicose já é o suficiente para ativar o seu sistema cerebral e te dar mais energia. Olha só. É muito legal. Até assim, por isso que os jogadores de futebol, eles pegam, não sei se já reparou, mas eles pegam, bochecham ali o Gatorade Cospe. Isso ali já é o suficiente, é muito legal, já tem estudo sobre isso. Mas aí depois, assim, dos 21K, que é mais rápido, né? Que você vai ficar ali, tem gente que faz 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, enfim. Ali você já vai ter que implementar o gel, né? Então, ele é uma ótima alternativa, mas também tem que ser testado. Porque tem uns géis que tem mais conservantes, aí causa mais desconforto. Então, é isso, é complexo. Entendi, certo. Então, assim... Então, quanto mais fácil for a absorção desse gel no intratreino, melhor isso. para o desenvolvimento e a performance durante a prova, então. Exatamente. Assim, o abastecimento de carboidrato na prova, durante o treino, isso aí vamos falar treino e prova, também vai dizer como vai ser a sua recuperação no pós-treino. Né? Porque o pós-treino, ele é necessário para a gente recuperar o nosso glicogênio muscular, que é da onde a gente mais tira durante uma prova de endurance, né? Quanto mais treinado, mais econômico você fica. Né? Agora, já os ultramaratonistas aí que ficam mais de 48 horas correndo, é muito legal, porque para eles já é o contrário, porque como eles ficam numa zona de atividade física aeróbica mais baixa, né? Você não consegue ficar, né? 48 horas ali no pau, né? Então você caminha, corre, trota,
né, sobe, desce, ali quanto mais cetoadaptado, ou seja, quanto mais ele conseguir usar a própria gordura do corpo, menos carboidrato ele vai precisar. Então, tem gente aí que faz 20 horas e sim, só no jejum. Nossa, meu Deus. Então, Já me deu fome só de pensar. Pois é. É muito interessante, que esse aí o carboidrato ele entra em uma outra função, Sim. é diferente. Então, cada esporte tem a sua especificidade. Sim. Até na luta, assim, se você for fazer uma luta lá de, sei lá, 3, 5 rounds, que te demanda muita energia, explosão muscular, Sim. aí tem uns suplementos que vale a pena você lançar mão, como creatina, betalanina, né? Então, assim, que são mais utilizados nesse tipo de atividade. Entendi. Uma coisa muito bacana agora é puxando aí o assunto sobre a betalanina. Muita gente gosta de usar ela para treinar musculação. E eu já vi alguns estudos falando que não tem muito fundamento usar. E sim para atividades que requer uma contração mantida ali por mais de 1 minuto, eu acho, né? Ou 2 minutos, algo assim, certo? Então, ela seria mais indicada, por exemplo, no caso de uma luta, no caso de um triatlon. Um triatlon curto, né? Sim. Porque ela entra ali como um sistema tampão. Então, quando o atleta tem uma atividade que tem uma produção alta de lactato, ela ajuda a tamponar, não deixar tão ácido o sangue, mais básico para ele conseguir performar melhor, né? Com mais potência. E ela também é acumulada, então a gente precisa fazer uma dose de carga. Então não adianta tomar só aquela dosezinha de pré-treino que as pessoas costumam usar de vez em quando, né? Ela tem que ser diária para ela ser efetiva. Então, eu, por exemplo, não tem por que eu tomar betalanina se eu vou fazer uma prova ali de 3, 4 horas. Certo. Mas quem for fazer uma corrida de 5, de 10, um triatlon, um sprint, aí vale a pena. Aí já teria demanda para o uso dessa suplementação, então. Exatamente, teria benefício. Legal, legal. Mas tem aquela pinicância, né, que ela dá, que as pessoas Por quê? acham... Por que dá aquela pinicância? É o meio de ativação dela. Né, da via de ativação, ela causa esse prurido como efeito colateral, né, pela dose. Às vezes se fraciona mais a dose, porque assim, a dose a dose de carreamento já chega a ser 6 gramas dia, ou seja, você fraciona essa dose de 6 em 3 tomadas. Depois ela pode ser de 2 a 4 gramas por dia, depois que você faz essa dose de carreamento de uma semana. Então, já não dá tanta pinicância. Então, ela não precisa ser exatamente no pré-treino, por exemplo. Mas as pessoas acham que, nossa, esse pré-treino é top, tá pinicando, então vale. Não, ela pode ser tomada a qualquer horário. Entendi. Além disso, por exemplo, para o atleta de endurance, então, como que poderia ser a distribuição de suplementação dele ao longo do dia? E quais você considera como sendo as mais importantes? Por exemplo, se for no caso de um atleta amador, por exemplo, que ele não tem tanta condição de investir nessa suplementação, o que ele deveria priorizar, por exemplo? Eu acho que primeiro priorizar comida. Certo. Saber se alimentar bem, ter uma boa refeição no café da manhã, no almoço, no jantar, de macronutrientes, que é proteína, carboidrato, vegetais, frutas, né? Uma quantidade de fibras vegetais, principalmente, assim, é a folha mesmo, a salada, a fruta inteira, porque isso aí alimenta o nosso intestino também. Então, ajuda, porque o exercício de alta intensidade e longa duração, ele também causa propicia a desbiose intestinal, porque ele é pró-inflamatório. Assim, o corpo é inteligente, então enquanto você está lá fazendo muita força, né, demandando muito sangue, muita energia para os seus músculos, seu intestino, seus outros órgãos que não estão sendo tão usados, eles são
hipoperfundidos. Olha. Né? Então, o atleta ele tende a ter uma desmiose. Quanto ele mais come saudável, mais alimentos antioxidantes, minimiza essas reações do organismo, assim, ele consegue reverter esses estragos que o organismo faz, porque não é saudável. Não vou falar que ficar ali 10 horas fazendo uma prova de triatlon seja saudável, né? Não, gente, não é o excesso. Sim. Né? O equilíbrio é o melhor, mas assim, a gente gosta, é treinado, né? Então se identifica, entra mais como uma filosofia de vida. Mas claro, falar, um estilo de vida mesmo. É um estilo de vida. Falar que é um dos mundos mais saudáveis, não. Saudável é algo que você consegue fazer e se recuperar disso. Muitas vezes a gente não consegue recuperar. O estrago do exercício longo faz. Então, assim, voltando para a alimentação, então, é uma alimentação saudável, equilibrada. E suplementar o que tiver faltando. Então, se você tiver com uma vitamina D baixa, vamos suplementar, subiu, ok, né? Complexo B, que muitos atletas, principalmente atletas vegetarianos, acabam tendo um pouco de deficiência, porque é uma vitamina que está contida principalmente em carnes e ovos, né? E pouco laticínios. Quem não come isso vai ter uma deficiência nessa vitamina. E ela está intimamente ligada à geração de energia, né? E várias outras reações do nosso corpo. Então, se precisar suplementar, a gente suplementa. O ômega 3 também para atleta já foi estudado também que tem benefício, né? Pela sua ação anti-inflamatória, antioxidante. A vitamina C, que fala assim, precisa, não quero gripar. Se você tiver uma boa alimentação com frutas cítricas, não vai precisar suplementar, né? Então, porque isso é um mito, né? Entendi. Entre os atletas, os corredores, que é sempre a vitamina C, Redoxon, da minha época, que era pastilhinha, né? A vitamina do complexo B, que eles também, assim, às vezes até exagera. Então, suplementar o que for necessário. A creatina, hoje se fala... Antes era um debate, a creatina ela serve só para o esporte de explosão e curto, ou ela pode ser usada pelo esporte de endurance também, porque como ela, a hora que ela entra no músculo, leva glicose e água, fica o músculo mais hidratado e pesa um pouquinho ali, vamos colocar de 1,5 kg de ganho de peso, o que pode impactar num atleta de alta performance, que é mais peso carregando. Porém, essa alteração, ela se estabiliza depois de mais ou menos um mês, né, do uso de creatina, e você já não tem essa retenção mais de líquido. Então, ao mesmo tempo que ela melhora a recuperação do atleta de endurance, ela também promove uma melhor adaptação térmica para o atleta. Então, acho que seria interessante, mas não extremamente necessário. Se a pessoa não tem, porque hoje um pote de creatina está quase R$200. Nossa, né? sim. Entendeu? Então, ela é cara. E o whey protein, ele é necessário desde que você não esteja conseguindo consumir uma quantidade de proteína adequada. Sim. Calculada, né? Sim. Que pode ser ali de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso dia, né? Normalmente as pessoas, se fizer uma programação direitinho, conseguem comer. Sim. Mas o whey, ele entra numa praticidade. Isso. Né? Exatamente. Uma praticidade para a gente conseguir bater meta proteica. Ele entra no lugar de uma refeição, de um lanche, né? Ou mesmo de uma refeição, assim, antes de dormir, de uma ceia. E ele também promove a síntese muscular. Quando você toma ele à noite, ele é bom, ele favorece essa melhora de ganho de massa muscular, né? Então, ele é uma estratégia, porém, mais uma vez, não é essencial. Né? Então, para começar a treinar bem, tem que comer bem. Comer bem. Primeiro ponto, né? Comer bem, então. Eu sou ainda contra
a cultura de que para você performar você tem que estar tomando várias fórmulas, vários manipulados. Não é a minha praia. Até porque, por exemplo, você fala assim, e cúrcuma, e antioxidantes. Bom, se você está num período de treinamento que você está precisando adaptar para você ganhar performance, qual é a necessidade de você antioxidar esse corpo? Nenhuma, anti-inflamatório, anti-inflamar? Nenhuma, porque essa inflamação, ela é necessária para você crescer. Sim. Né? De músculo e de aeróbico, de performance. Tudo, né? De resistência tudo. física ali, para conseguir suportar, né? Aquela carga ali. Tudo é assim, o mecanismo inflama, destrói fibras, reconstrói e você sobe. Sim. E assim funciona. Se você estiver puxando com a corda contra esse mecanismo, não vai para frente, né? Com certeza, com certeza. E assim, então, com base nisso, o que você observa no atleta iniciante? Por exemplo, a pessoa, ela chega para a sua primeira consulta lá, certo? E ele fala, olha, eu comecei agora. O que você solicita de, assim, exames? Como que você avalia esse atleta iniciante lá da corrida? Bom, primeiro eu gosto de ter um panorama dos exames laboratoriais, né? De vitamina, de aporte de ferro, né, essas vitaminas principais, função renal, função hepática, função tiroidiana, hormonal, né? Aí, baseado nisso, eu tomo a minha conduta, né, de prescrição. Eu também gosto de pedir exame cardiológico, né, um teste ergométrico, um ecocardiograma, para a gente saber a função, porque não é porque é jovem que está tudo bem, né? Verdade. Às vezes acha algum probleminha ali. Quantos que é casos, importante. Né? Agora recente, a gente exatamente. anda vendo jovens infartando, inclusive em competições esportivas, né? Sim, com certeza. Às vezes não tem, às vezes tem uma arritmia que só é deflagrada num estado de esforço máximo, né? Às vezes o abuso também de substâncias estimulantes, como cafeína. Anfetamina hoje não está mais na moda, mas antigamente era, então juntava tudo ali e causava essa aceleração do coração acima do que é suportado, e tinha uma malformação ali que não já não descobria favorecia, ali, não favorecia, né? Então, essa parte cardiológica é importante para a gente iniciar um treinamento. Eu faço essa parte toda de avaliação e oriento ele de acordo com a meta, né? Qual vai ser a sua rotina de treino. Aí a pessoa, assim, baseado nisso, eu ajudo ele a organizar a alimentação, oriento, né? Poderiam me falar assim, mas isso não é a função do nutricionista? Bom, assim, eu tenho habilidade para fazer isso, né? Para orientar. Claro que um nutricionista tem muito mais prática, tem a formação para isso. A formação dele é para isso, né? A formação é para isso. E eu tô batendo nessa tecla porque eu não quero... Não quero ter inimizade com o nutricionista achando que eu estou fazendo o trabalho deles sabe? Sim, assim, porque claro. tem uma certa rixa em relação a isso. Sim. É médica não sabe nada de alimentação, né? Eu acho que é importante, porque assim, são profissionais que somam a nossa que se complementam as duas, né? Exatamente. Na verdade. Porque, né, pode ter, assim, eu sei que muitas pessoas vão ver esse podcast, claro. Vai falar assim, mas ela não é habilitada a fazer. Não, eu sou habilitada, né, a prescrever. Então, eu consigo orientar, né, o atleta a como ele vai seguir a rotina dele ali. Se ele quer emagrecer, a gente calcula para menos, né, baseado ali no meu estilo também de conduta, e é isso, e seguimos. Claro, e assim, isso aí é algo muito importante, porque, veja bem, existe também uma certa confusão do pessoal em relação a fisioterapeuta e educador físico no âmbito do exercício, na prescrição do exercício, existe, certo? Sim, existe legal. até uma certa rixa nisso aí, e o que eu gosto de falar muito para os meus pacientes,
Veja bem, quando um paciente ele me procura, geralmente são duas coisas, claro. Ou ele tá com alguma dor e ele precisa sanar isso, certo? Ou ele me procura por uma questão de prevenção, o que é mais difícil. Uhum. É uma Sim, cultura que eu sim. ando tentando pregar agora para que as pessoas procurem mais pela prevenção e não para o tratamento em si. Não que o tratamento não seja importante, ele é, porque Sim, você já está com sim, essa sim. dor, certo? Uhum. Mas a prevenção ela é tão importante quanto para que você possa o tempo todo ficar sempre ativo e evoluindo dentro da sua prática esportiva Sim. também. Mas assim, o que eu gosto de falar muito é o seguinte, gente, o educador físico, ele tem capacitação, lógico, ele é formado e capacitado da melhor forma para te instruir no seu treinamento, certo? Uhum. O exercício que eu te passo aqui é um exercício visando prevenção, visando a sua melhora da performance durante o seu treinamento que você vai executar com o educador físico. Exatamente, é essa a visão. Então, é um complemento, soma, Sim, né? Não é nem claro. complementa, soma. Aham. Né? Que eu acho que as duas visões são muito importantes. Sim, só que, por exemplo, do mesmo jeito que o educador físico, ele estuda fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, eu estudo também. Porque ambos precisam dominar essa ciência. Sim, Ambos sim. precisam. Do mesmo jeito que chega, por exemplo, chega um aluno do personal fulano para mim. E ele sente muita dor na hora de fazer o agachamento. Então, eu, fisioterapeuta, junto com o educador físico, eu vou entender como esse aluno agacha, como que ele entra no equipamento, eu vou auxiliar os ajustes finos também, mas quem vai ditar o ritmo do treino dele, quem vai passar o treinamento é o educador físico. Exatamente. Pronto. É perfeito, essa comparação é excelente. E assim, é muito importante frisar que como eu também tenho foco na doença, então às vezes assim, faço a solicitação dos exames lá. Sim. Eu tenho um atleta que está com hipertiroidismo. Sim, entendeu? claro. Então, assim... O que é uma condição muito importante. Atrapalha o sono. Sim. A pessoa perde muito peso também. Ou ao contrário, né? Sim. Já tem um atleta um paciente que quer iniciar a atividade física, mas está com as taxas ali de colesterol tudo aumentada, pré-diabético, né? Tá com sobrepeso, então tratamento, né, junto com dieta, né, mas tem casos em que só a dieta não funciona, tem que entrar com tratamento. Então, e hoje tá cada vez mais se batendo na tecla que a obesidade é uma doença, assim como é a hipertensão, assim como é o diabetes, assim como é o hipotiroidismo. Então, ela tem que ser medicada, entendeu? Então, tem situações em que só a dieta não funciona e o olhar do médico é muito importante. Claro. Então, dentro dessa realidade ali, eu tomo a minha conduta, eu conduzo o paciente, né? Faço essa parte de composição corporal também, faço a calorimetria indireta, que é uma aquisição muito legal que eu fiz esse ano, que dá baseado no seu oxigênio inspirado e CO2 expirado, ele consegue calcular de forma indireta, por isso que chama indireta, o seu gasto calórico, a sua taxa metabólica basal de repouso, aliás. Taxa metabólica de repouso. Então, a gente consegue fazer um ajuste muito fino do seu gasto metabólico total, baseado na sua taxa metabólica basal. Então, essa foi uma aquisição que eu fiz esse ano, que legal, que vai ajudar ainda mais os atletas e os pacientes, né? Meus pacientes atletas, a refinarem seu aporte de nutrientes. Com certeza. Que legal, bacana. Muito, muito mesmo. E assim, entrando nessa questão, né, como a gente estava falando agora também, dos manipulados. Quando realmente vai ser necessário? Quando você vê no exame laboratorial que tem a real necessidade, né, doutora? Exatamente.
Eu gosto de estar muito respaldada, Kennedy, com a ciência, né? Sim. Hoje a medicina é baseada em evidência. Claro. E quando você está baseado em evidência, você tem respaldo, né? Porque Muito mais seguro para você muito mais agir. seguro, exatamente. Que assim, eu como venho da anestesia, né? E na anestesia, assim, eu aplico uma medicação no paciente, eu sei exatamente o que vai acontecer. Então, eu sei que as coisas acontecem. Sim. Né? Muitas vezes, quem não tem essa prática de emergência, de manipulação de medicação intravenosa, acha que não sabe que as coisas podem ter consequência. Sim. Então, tudo que a gente toma tem um efeito colateral. E a diferença, né, que aquela frasezinha assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Com ela certeza. É muito real, porque tudo tem um efeito colateral. Vai só saber se vai ser razoável, se suportável ou não. Uhum. Então, quando eu prescrevo algo para alguém, eu levo toda em consideração isso, né? Qual vai ser o efeito no corpo? O que eu vou obter prescrevendo aquilo? Em vez de simplesmente pegar protocolos, fazer uma miscelânea de coisa para o paciente sair lá com uma folha ali de 5 fórmulas e gastar R$1.000 na farmácia de manipulação, entendeu? Uhum. Esses dias eu tive uma atleta que me procurou, vai fazer uma outra maratona. Nossa. E falou assim, olha, eu queria saber se você prescreve um monte de manipulador. É até engraçado, porque ela falou assim... Ela já tá passando um filtro já ali. Ela falou assim, eu quero saber se você prescreve muitas fórmulas, porque eu não tenho dinheiro para sustentar. Aquele, R$5.000 só de manipulado no mês. Meu Deus. Entendeu? Eu dei risada. Eu falei assim, olha, a prescrição é baseada no que você precisa, sim, sabe? Na necessidade da pessoa. Na necessidade da pessoa. E é nisso que eu acredito, né? E assim, é isso que eu baseio a minha conduta, né? Eu sou muito séria nisso, eu gosto de estudar, porque o principal, o mais importante princípio do médico, né? Daquele que cuida do outro é não fazer o mal. Claro, com certeza. A gente não pode fazer o mal, Sim. né? Assim, às vezes a gente pode errar numa conduta ali e fica muito chateado. Assim, você que também trabalha com pacientes, sabe? Você fala assim, nossa... fiz uma manipulação ali, não deu certo, poxa, fica chateado, né? Que não teve a resposta que você queria. A mesma coisa acontece comigo, então a gente precisa ter muito cuidado na hora de passar algo para alguém. Sim, claro. Né? E se quando passar, saber que tem os efeitos colaterais, explicar, olha, você pode esperar isso, vai passar, é normal da medicação, depois vai fazer o efeito que você precisa. Então, as pessoas precisam ser bem orientadas, né? E confiar no profissional. Eu acho que é o mais importante. Sim, assim, claro. Assim, confiar no que você está fazendo, né? E seguir. Eu claro. Acho que é isso. E assim, essa questão de confiar no profissional, nesses tempos que a gente vive hoje em dia, com tanta informação, e Instagram, TikTok, YouTube... Esse ponto foi um dos que me levou a fazer o podcast aqui também, entendeu? Que bom. Para que a gente possa, de fato, levar informação de qualidade e para as pessoas terem ciência do que é um profissional comprometido com a saúde delas. Sim. Que eu creio que esse é o ponto mais importante. Exatamente. Né? Você estar com um profissional que está comprometido com a sua saúde também. Ali. E recado dado, é melhor fazer o arroz com feijão bem feito, ter disciplina, fazer uma boa alimentação, uma suplementação correta, ter uma boa rotina de treino, sempre frisando que é importante ter assessoria, é importante ter orientação, porque senão a lesão é certa. A gente sabe, a lesão é certa. Tendo tudo isso ainda tem lesão, né? Então, tendo tudo isso, você ainda tem risco de ter lesão. Imagine se fosse feito, né, da cabeça. E outra coisa também entender que as coisas são construídas, né? Para você demanda tempo. E
não olhar o coleguinha do lado, não olhar o pace do coleguinha, olhar para si próprio e significar a prática esportiva para que ela seja prazerosa e duradoura. Nunca se comparar, nunca se comparar com outra pessoa, se comparar com você mesmo, sempre, né, doutora? Isso aí é muito importante. Parece óbvio, mas é necessário falar. Não acontece. Na maioria das coisas, das vezes não acontece. Sim. Né? A pessoa fala assim, mas por que o meu não consigo melhorar e fulano tá voando? Entendeu? O que será que tá fazendo? Sim, o que tá usando? O que tá usando, né? Por que melhorou tão rápido? Eu falei assim, melhorou tão rápido, o problema é dele. Sim. Deixa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô, né? Tô seguindo meus treinos, tô fazendo bonitinho, vou lá, me inscrevi numa prova tal. Qual que é meu sucesso? Dá o melhor que você tem na sua prova. Claro, com certeza. Eu acho que é esse o sucesso. O resto é consequência, sabe? Eu consegui um primeiro, um segundo lugar, consegui o pódio, nossa, maravilha. Mas eu fiquei satisfeito? Não, fiquei 100% satisfeito. Poderia ter chegado ali, né? Mesmo que fosse em último, mas consegui dar o meu melhor. Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Doutora, foi muito bom. Eu já vou encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã conversando sobre. Mas assim, antes da gente encerrar, deixa aqui para todo mundo que tá vendo, para todo mundo que vai ouvir também, né? Porque esse podcast ele vai para o Spotify também, certo? Que legal. Deixa aqui uma frase, um lema seu mesmo, certo? Para poder motivar mais pessoas a virem para o esporte também. Independente do que seja, endurance, luta, musculação, enfim, né? O que você pode dizer para eles? Bom, primeiramente que esporte realmente ele forja o seu ser. Sim. O esporte ele é uma filosofia de vida, a disciplina, a dedicação, a sua resiliência, ela é muito lapidada pelo esporte. Então, a pessoa que tem um sucesso esportivo, com certeza ela terá sucesso em outras áreas. Então, e uma característica, né, que eu falo que eu cheguei até aqui por ser muito resiliente e persistente. Eu sempre acreditei na caminhada. Muito mais do que chegar no fim da linha, é como você constrói para chegar ao seu objetivo, que é o mais importante, que é o que te sustenta, a sua base. Então, a minha mensagem é essa: foca, treina, se dedica no que você quiser. A gente pode tudo, né? Tudo que é mentalizado, primeiramente, é realizável, desde que tenha dedicação. Sim. Eu acredito nessa máxima. O trabalho duro devolve. Literalmente. Devolve. Sim. Eu acredito nisso piamente. Eu acho que se tem... Eu já passei por várias situações em que eu estava em dúvida se eu ia conseguir um espaço para trabalhar, se eu ia ter sucesso na área que eu escolhi, mas algo sempre me dizia que a partir do momento que eu tenho vontade, não tenho preguiça de trabalhar, eu sempre vou ter um lugar ao sol. Verdade. Então, eu acredito nisso. Verdade. Sempre tem uma luz para quem quer se esforçar, para quem trabalha duro. Verdade. Né? Muito obrigado. Foi um prazer imenso. Muito prazer. Espero receber você aqui outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos também. Enfim, quando a gente fala de saúde, esporte, é uma gama de possibilidades muito grande, né? Então, agradeço muito, muito mesmo, tá? Eu creio que todos vão adorar ver e ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, então... Chegamos ao final do nosso terceiro episódio do nosso Conexão Físio Podcast. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Pessoal, eu gostaria de contar com a participação de cada um de vocês aqui no nosso Conexão Físio Podcast. Então deixem nos comentários abaixo aqui sugestões de temas e até de convidados aqui para o nosso Conexão Físio Podcast. Não se esqueçam, curte, comenta, compartilha, salva também, tá? E se inscrevam no nosso canal no YouTube que está aparecendo aqui para vocês. O meu muito obrigado e até a próxima.